Você já se perguntou por que não tem lobisomem, não tem vampiro, não tem metamorfo no Daggerheart? Simples, porque elas não são raças nesse sistema. E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vamos continuar falando sobre a plataforma The Void, que é onde temos as atualizações do jogo Daggerheart RPG. E eles sempre trazem bastante novidade, além de atualizações de tudo que eles trouxeram. Então, por exemplo, posso dizer para vocês que a classe do pugilista, né, que é a classe do lutador ou a classe do briguento, dependendo da tradução que você ouviu falar sobre, recebeu uma atualização, por exemplo, que vem um pequeno nerf no seu dano que estava bastante desbalanceado. Outras classes como o Warlocker, né, traduzidos por mim como o bruxo e a bruxa do pântano também mudaram, além do assassino e das novas ancestralidades, todas sendo melhoradas ali através do feedback da comunidade. E além da melhoria nessas novas classes, através da atualização que eles chamam de 1.5, que está tudo disponível no site deles, oficial em inglês, para quem quiser, está aí no link da descrição, mas que algumas dessas coisas serão traduzidas por mim na minha pasta Drive, que está aí embaixo na descrição, com várias cartas da Daggerheart, principalmente essas cartas que não vão sair no Brasil, pelo menos por agora, porque nem lançou lá na gringa, eles só lançaram as betas por enquanto, para que vocês possam acessar. Eles lançaram uma nova mecânica chamada transformação. E isso ficou muito legal porque você pode ser qualquer personagem zumbi, o vampiro, ou o lobisomem, por exemplo. Você pode ser um lobisomem que não é necessariamente um homem. Você pode ser um personagem que se transforma naquele ser humano lobo, mas você é da raça, sei lá, das tartarugas do Daggerheart. Então você vira uma tartaruga lobo humanoide. Então é muito legal como que eles trouxeram essa ideia e eu vou trazer aqui para vocês de uma forma bem simples e rápida, começando com o vampiro, ok? E já no final do vídeo eu explico como que faz para você poder ser você ter uma dessas transformações. O vampiro, ele tem duas habilidades bem simples. A primeira é que ele pode fazer um teste de força para poder dar um ataque com as suas presas. E é um ataque que causa D8 mais a sua proficiência, né? Utilizando sua proficiência é 2, então é 2D8, por exemplo. Ela é um ataque corpo a corpo e não gasta nada para você executá-lo. Mas isso é muito interessante porque quando você faz um ataque das suas presas, da sua boca, você pode sugar o sangue dessa criatura usando o alimentar-se. Você gasta um ponto de estresse, suga o sangue da vítima, marcando uma quantidade de fichas, ou seja, tampinhas, moedas. Você pode colocar o que você quiser, é só para você computar uma quantidade nessa ficha igual a quantidade de dano que você causou. Então, na sua mordida, você causou um dano maior, então você vai ali pegar 3 pontinhos, né? Então, 3 pontinhos não, aí é severo. Duas fichinhas e colocar na sua carta. Você pode ter até 5 fichas nessa carta, não pode passar disso, ok? E toda vez que você, primeiramente, faz um teste, você pode escolher gastar uma dessas fichas para que seu dado de medo se transforme em um D20. Ou seja, aumenta a chance do seu mestre conseguir um medo, isso em combate faz com que ele tenha mais ações, porém, ao mesmo tempo, te dá mais chance para acertar os seus ataques. Então, vai usar o seu poder de vampiro para lidar com as forças do mal, com medo, para poder atacar alguém. Mas você, toda vez que dorme, precisa gastar uma dessas fichas. Se você ficar sem ficha alguma, você sofre desvantagem em todo o teste. Então você fica sedento pelo sangue. Gostei de como eles fizeram isso, ok? Tanto narrativamente você pode explicar para os seus jogadores como que é essa sensação, mas ele também tem uma perca, e não é uma perca nem tão simples, nem tão forte quanto poderia em outros sistemas, né? Então nem ele fica sem poder fazer ação, fraco, sem fazer nada, e precisa de 2 dias, e a cada 2 dias isso aumenta o ódio e o sedento dele. Não, aqui é bem simples, bem direto. Você pode pedir para um amigo seu poder te dar um pouquinho de sangue. Isso faz um pouco de sentido dentro de todo o jogo também, mas aí fica a cargo de você utilizar. O lobo também é bem simples. Toda vez que você recebe dano, você pode escolher marcar um ponto de estresse, transformando na sua forma lupina. Então você luta contra os oponentes de forma mais feroz, adicionando mais um D10 em qualquer ataque e qualquer dano que você causar.
Porém, toda vez que você ganhar um ponto de esperança, ao invés disso, você vai marcar um ponto de estresse. Bem simples, direto e reto. E aí, o que acontece? Quando você marca todos os seus pontos de estresse, você se descontrola. E aqui mora o grande problema do lobo, que eu gosto muito. E eu gostei de como cinemático isso ficou através de uma mecânica assim. Você rola dados de 20 igual o seu tier, aqui tá nível. Eu vou mudar isso para vocês para não se enganar na sua mesa. E dá em todo mundo em sua volta um ataque. Cara, isso é fenomenal. Você pode narrar isso como se o lobo saindo descontrolado, cortando as pessoas ali, atacando. Você pode acabar derrotando o inimigo ou derrotando um amigo dessa forma. Então, ou seus amigos vão ficar mantendo distância de você durante o combate, que seria de curto pra frente, já que se você só vai bater em todo mundo que tá corpo a corpo e muito curto, ou, logicamente, você pode acabar ferrando um deles, levando até a um teste de morte, eventualmente, por causa disso. Não é tão arriscado, por causa que o próprio sistema da Daggerheart trata o sistema de morte de uma forma muito leve e suave, principalmente na opção de você ficar tranquilo, né? Só ganhar uma cicatriz no máximo. Mas já fica bem legalzinho você utilizar isso aqui na sua party, sem contar que isso combina com qualquer classe, qualquer raça e tudo mais. Morto-vivo, você pode se costurar. Isso é algo negativo, tá? Toda vez que você tem um descanso, a única forma de você se curar é se você pegar um corpo que foi recentemente morto e falar como que você molda aquele corpo ao seu, né? Você é um morto-vivo, aliás, então você não tem como a sua carne se regenerar. Você tem que colocar outras carnes em cima dela e costurar, ok? Então é uma penalidade para o seu personagem, além de que ele não pode se curar de qualquer outra forma que não seja o arriscar tudo, que é uma manobra de morte, ou, logicamente, ali para um descanso prolongado. Então saltou uma grande quantidade de tempo, né? Então, tecnicamente falando, a gente fala, você conseguiu ali algumas coisinhas para restaurar o seu corpo, mas de outra forma não tem como você se curar. A outra coisa positiva dele é que toda vez que ele entra no movimento de morte de arriscar tudo e ele falha, o que faria o seu personagem morrer para sempre, ao invés disso ele pode marcar um ponto de vida permanentemente e continuar vivo, ok? Lógico. Quando ele marcar todos os pontos de vida, ele não vai ter mais esta opção, né? E, além disso, você pode, então, curar ali os seus pontos de vida através do seu dado de esperança, mesmo que você tenha teoricamente tido uma falha, porque você não teve a partir do momento que você riscou um ponto de vida, então bem simples aqui e, novamente, combina com qualquer raça. O metamorfo é muito legal por causa que seus jogadores podem não saber nem qual é a sua ancestralidade de verdade, por causa que você pode chegar na mesa já metamorfado. Você pode, toda vez num descanso longo, escolher mudar a sua ancestralidade de personagem. E aí você vai adquirir uma característica desta nova ancestralidade. Infelizmente, a carta está mal redigida porque ela não explica, por exemplo, se eu perco as características da minha ancestralidade Prime, né, da minha ancestralidade primal. Se eu mudo ela, se eu tenho que escolher uma das minhas características para remover, mas o que importa é que você vai ganhar uma característica dessa nova ancestralidade que você escolheu. Pelo texto, parece que eu mantenho as minhas, tá? E, além disso, durante um tempinho, você pode escolher mudar qual é dessas características. Então, se eu, por exemplo, me arrepender da característica de orc que eu preciso, que eu peguei, e eu quero outra, eu posso gastar um tempo ali narrativo que o mestre pode considerar para poder mudar isso. Bem simples, mas é bem legal para tramas e para o uso dentro da mesa. Ah, ela nada fala sobre assumir a aparência de outras pessoas, tá? Você muda a sua ancestralidade, a sua forma. É como se fosse eu, se fosse, sei lá, japonês. Seria minhas mesmas características, só que com características japonesas, né? Então eu não posso falar que eu quero virar o imperador do Japão. De aparência, não. Fantasma, pela uma das primeiras vezes eu não vi um fantasma super roubado no RPG de mesa, porque primeiro, você tem que gastar um ponto de estresse para transitar entre o mundo, digamos assim, tangível e intangível. Então, quero ir pro tangível, um ponto de estresse, né? Eu acho que eu falei medo. E para voltar para o mundo material, um ponto de estresse. O que faz? Eu fico imune a dano físico enquanto eu tô no mundo espiritual, eu não posso tocar em nada e coisas do tipo, porém eu sofro o dobro do dano mágico, o que ferrou o seu personagem em muitos aspectos. Mas ao mesmo tempo, se eu estou lutando contra personagens que não têm poderes mágicos, eu posso bater neles. Mas eu não era intangível, eu posso gastar 2 pontos de esperança para ficar tangível temporariamente só para dar esse ataque e volto a ser intangível novamente.
A segunda habilidade pode ter um problema do meu mau inglês, ter traduzido ela errada, ou realmente o sentido lógico é meio que esse. Toda vez que se você escolheu essa carta, você vai rasurar um ponto de vida quando eu escolho essa carta e quando eu ganho mais um tier. Aqui tá nível, mas é tier, vou mudar antes de mandar para vocês. E aí, qual é o problema disso? É que eu marco esse ponto de vida, tipo, pra sempre. Eu estou marcando um ponto de vida porque ele fala rasurar. Rasurar. Eu não entendi. Se fosse marque um ponto de vida permanentemente, como fala em outros momentos do livro, eu entenderia. Mas rasurar é o quê? Eu só vou fazer uma anotação ou realmente eu perco aquele ponto de vida? Outro problema é que ele fala que eu ganho mais um a cada tier. Então o máximo que o meu personagem pode ter é 5, porque eu só chego até tier 4 e quando eu escolho essa carta, eu ganho um ponto. E ele fala que quando o meu personagem risca todos os pontos, ele precisa escolher o Blaze of Gloria, né? Então ele não tem muita opção, ele vai ter que fazer o Blaze of Gloria e morrer depois disso, fazendo um super épico momento fantasma. Mas o que ele se refere a meu último ponto de vida? Os meus últimos 5 que eu posso marcar? Porque e se eu pegar um sexto ponto? E se eu pegar um sétimo, um oitavo, enquanto eu upo de nível, aumentar a minha vida? Então essa habilidade nunca vai ser necessariamente negativa nesse âmbito de fazer o Blaze of Gloria. Ela só vai ser uma coisa que vai arrancar a minha vida conforme o tempo for passando. Eu entendo o que eles quiseram trazer. O seu fantasma está saindo desse mundo há pouco tempo. A cada tempo que passa, ele vai um pouquinho mais para longe. Não gostei de como foi escrito, ou a minha tradução do inglês ficou muito mal, ou ficou a mais sem graça de todas. Você é um semideus. Você tem D10 toda vez que você faz um teste com vantagem, ok? Ao invés do uso do D6. Além disso, o que mata 90% das habilidades que dão bônus para D10 e coisas do tipo para você. Além disso, toda vez que você falha com medo num teste, ou você dá o dobro de pontos de medo para o mestre, ou perde um ponto de esperança. Achei uma ideia interessante de fazer o semideus com uma transformação. Fica legal, porque você pode ser um semideus sapo, você pode ser um semideus de qualquer espécie. Mas ao mesmo tempo, mecanicamente, é a pior de todas na minha visão, tá bom, gente? E agora falando como que você consegue uma dessas transformações. É puramente narrativo. Ou você pede pro mestre, ele deixa antes da mesa começar, ou um vampiro te morde, por exemplo, na campanha e você ganha a transformação de vampiro, ou você é amaldiçoado e vira um lobisomem, ou você descobre um plot no meio da campanha que você é um semideus, ou até o mestre pode te dar essas habilidades sem contar o que é, e depois na mesa você descobrir o que foi que aconteceu com o seu personagem, de onde ele veio, ou qual maldição ou transformação que ele tem. Gostei bastante, ok? Simplificado, tal. Você escolhe, conversa com seus players se eles querem usar ou não. Dá pra cada um ter um? Dá. Pode ter um personagem semideus. Pode ter um lobo e um vampiro que é tretado entre si. Então, tipo, você pode brincar com isso. Mas talvez em pares de 4 ou 5 pessoas seja demais, ok? E, ao mesmo tempo, o livro fala, ela tem vantagens e coisas negativas e positivas. Você vê todas elas praticamente de uma coisinha ruim, uma coisinha boa, fora, sei lá, o metamorfo, que realmente ele não tem nada negativo em si. A questão é que, tipo, você não precisa ficar nivelando. Ah, se tem um player com uma transformação, tem que dar uma para cada um deles. Não precisa. Você pode conversar com seus players para querer entender que não é que você quis bufar aquele personagem, porque tem coisas negativas também, ou que você quis dar aquilo, no caso do metamorfo, que fazia sentido com o personagem e você não acha exageradamente roubado, tá bom? Então você conversa com eles e chega no melhor. Assim, no tete a tete entre vocês. Quem falou que eu sou solucionador e me cobrem aqui para atualizar as cartas da V1.5 das classes que já foram atualizadas. E fui.